Esse poema de hoje, pessoal, cabe a nós, a gente tem que entender a mensagem espiritual, né? Que tá. Então, é o poema de número 16, o título dele é Educação, tá? A mensagem que está implícita nesse poema é que os jovens, né? As crianças, os jovens, né? Eles devem se espelhar em pessoas meritórias, pessoas de valor, de mérito, né? Com qualidades apreciáveis para aprender, para que aprendam e para direcionar suas vidas. Só que Mikau Sui selecionou esse poema. Então, esse jovem aqui pode ser um jovem de 90 anos, de 85, de 80 anos, um jovem no reiki, um jovem aprendiz, uma pessoa que está recém-iniciada, acabou de receber o nível 1 de reiki, tá? Então ele é um aprendiz, ele é um jovem aprendiz. Isso não quer dizer, ele não tem que ter 5, 10 anos de idade, ele pode ter 90 anos. Por isso que Mikao Sui trouxe isso para o reiki, tá? Mas Mikao Sui, o imperador falou muito também das crianças, tá? Do jovem japonês, da criança. Mas quando Mikao Sui trouxe, foi com relação também ao jovem reikiano, ao recém-iniciado, tá? E eu coloquei algumas citações. Primeiro foi Pitágoras, né? Esse filósofo grego, né, que viveu 5 anos antes de Cristo, ele deixou uma citação que de vez em quando, né, eu reflito em cima dela. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, você vê o dinheiro que se gasta na construção de presídios, né, nesse país, guardas presidenciários, a segurança de um presídio, os funcionários, refeições, dentista, médico, fora a mensalidade que eles recebem, né, que é mais que um salário mínimo, que é o auxílio reclusão. Então, quanto que se gasta, tá, para manter pessoas reclusas? Agora, por que, que essas pessoas estão lá cumprindo pena? Se voltar no tempo, como é que foi a educação dessas crianças? Há 20, 30, 40, essas crianças estavam dentro de uma escola? Eu me recordo, antes de eu sair do Rio de Janeiro, eu tenho o Rio de Janeiro como a cidade mais bonita do mundo. Olha que eu conheci cidades bonitas, né? Veneza, Paris, mas eu não me canso da beleza do Rio de Janeiro. Eu ando pelo Rio, as pessoas contemplando, né? As pessoas. E eu sou criado na Ilha do Governador, meu avô em Copacabana, né? Então passei minha vida no Rio. E eu caminho ali pela praia de Copacabana contemplando, e as pessoas perguntam assim: o senhor é de onde? Eu falo: não, eu sou daqui. É que eu não me canso da beleza do Rio de Janeiro, né? Mas eu me recordo, ainda no ano de 2009, isso faz 15 anos, eu estava saindo para São Paulo com Rita para abrir a filial de São Paulo. A gente acabou se mudando, ficamos 13 anos, até a pandemia nos tirar de lá, né? Ficamos em São Paulo. Eu fiz uma caminhada até o bairro do Leme, eu morava no posto 2 quilômetros para ir, 2 para voltar. E às vezes eu ia para o posto 6, visitava meu avô, que tomava sol, lógico que ele já faleceu, e voltava, né? Então, um dia para um lado, outro dia para o outro, eu morava bem no meio da praia. Aí eu me recordo de chegar lá no bairro do Leme, e tinha umas 12 crianças, mas essas crianças tinham 11, 12, no máximo 15 anos, não tinha mais do que aquilo. E cheirando cola na frente dos turistas, dos banhistas, com garrafinha de cola, cola de sapateiro. E do lado tinham 3 policiais. Aí eu fui falar com os policiais, falei: vocês não estão vendo essas crianças? São crianças, estão cheirando cola de sapateiro. Eles falaram: estamos vendo. Aí o policial chegou para mim: o senhor quer que eu faça o quê? Que eu leve para minha casa? Ou quer que eu leve para a sua casa? Entendeu? É tal coisa, não se investe, né? O próprio policial não sabia o que fazer, levar para onde? Entendeu? Então, eu me recordo, tá? Há muitos anos atrás, nós tivemos um governador no Rio de Janeiro, muita gente não gostava dele, outros gostavam, tanto é que ele foi eleito. Ele era gaúcho, você deve lembrar do Brizola, né?
E ele construiu umas unidades educacionais, que eram CIEPs, até hoje tem lá, né? E ele dizia que lugar de criança era no colégio. Eu me recordo de ter ido visitar um CIEP daquele, porque eles fizeram um em Manaus, uma réplica perfeita. Na época, o prefeito era Arthur Vigílio Neto, foi ministro, foi deputado, e ele fez um CIEP, eu fui visitar, eu era do Ministério da Agricultura, e lá tinha dentista, tinha médico, tinha psicólogo, tinham 5 refeições, e a criança saía às 5 horas da tarde alimentada e de banho tomado. Ele dizia que lugar de criança era dentro do colégio. Ah, quer jogar futebol? Joga dentro do colégio. Aí tem um supervisor, né? Quer descansar? Descansa no colégio. Quer fazer dever de casa? Faz no colégio. Entendeu? Então, esse é um dos grandes problemas do nosso país. Tá bom? A questão da educação. E isso aqui, olha, esse filósofo Pitágoras falou isso há 2.500 anos, 500 anos antes de Cristo. Ele já, só que não, parece que não entra na cabeça dos dirigentes, né? Depois, há 74 anos atrás, morreu Albert Einstein, que foi considerado a personalidade do século passado. E ele também fala sobre uma coisa que tem a ver com esse poema, sobre o exemplo, tá? O exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. Eu tenho 3 filhos, não adianta eu chegar, eu nunca fumei, né? Eu chegar e eu ser fumante, aí eu chego para o meu filho ou para os meus netos, falo, cigarro faz mal à saúde. Aí eu fumo. Eu falo que faz mal e eu fumo. Que o filho vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então, Einstein, que foi a personalidade do século passado, a pessoa que mais contribuiu positivamente para toda a humanidade no século passado, ele dizia que o exemplo. Então, esse poema tem a ver com isso, ensinar com o exemplo. E Einstein falava que o exemplo não é uma outra maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. Então, vai guardando isso, tá bom? Aí eu coloquei para vocês, tá, uma citação de um alemão, um filósofo alemão, que morreu em 1965, eu já tinha 4 aninhos, não faz conta não, tá? Eu já tinha um também. Pois é. Que é Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Era um alemão, né? Esse cidadão, ele era formado em medicina, ele era médico, tá? Ele era um filósofo, ele era um teólogo, escreveu livros e ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Entendeu? Pouco se fala desse homem, mas eu já li muita coisa a respeito dele, desse alemão. E ele diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Não adianta você falar se você não faz. Então a gente tem que ensinar as pessoas dando exemplo. Aí, no ano de 1972, minha mãe está me ouvindo, acho que ela está aqui, né? Hoje ela chegou cedinho. Não sei, não estou achando minha. Ah, minha mãe está aqui, né? A gente se mudou e foi morar no Jardim Guanabara, 1971, na Ilha do Governador, na frente de um clube, né? Só que nós não éramos sócios do clube ainda. Aí, naquele ano, no ano seguinte, eu estava com 10 para 11, para 12 anos, nas férias escolares, tinha colônia de férias e tinha lá os escoteiros. Eu acabei me vinculando para ocupar meu tempo com um grupo de escoteiros na Praia da Bica, lá no Jardim Guanabara. E para mim foi muito bom aquilo, porque o que eu aprendi no escotismo eu uso até hoje. Agora, na pandemia, muita gente demitiu o funcionário. Eu falei para Rita, mas Rita também, entendeu? Os princípios cristãos que ela tem, eu falei para ela, não, eu aprendi há 50 anos atrás no escotismo. Ninguém fica para trás. Que a gente tem que fazer, no mínimo, uma boa ação todos os dias. Tá?
E o escotismo ele foi fundado por um general do exército inglês. Quer dizer, não era uma pessoa qualquer, ele era um chefe militar do exército britânico, né? Ele morreu em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele morreu, né? Que foi Robert Baden-Powell. Ele fundou o escotismo. E a irmã dele fundou o escotismo feminino. São as bandeirantes. Ele tinha uma irmã que aí pegou o exemplo dele e fundou o escotismo das mulheres. Tá? E ele dizia o seguinte, o fundador dos escoteiros, do escotismo: não existe ensino que se compare ao exemplo. Então, vocês estão vendo, ensinar com o exemplo, né? Aí eu sempre coloco, eu não tenho uma religião específica, mas eu sou batizado, fiz primeira comunhão, me casei na Igreja Católica. Quando eu escuto uma música do Roberto Carlos, cubra-me com seu manto de amor, eu me reporto ao meu casamento, que eu entrei na igreja com minha mãe, que está me ouvindo do lado, tá? Depois Rita entrou com uma música, na época a gente já tinha uma ligação forte com o Roberto Carlos, já era nosso aluno, né? A gente cantou, ele não foi no casamento, mas a gente casou com as músicas dele, né? E eu coloquei uma passagem de Jesus que está em João, capítulo 13, versículo 15. Porque Jesus ensinou com exemplo, quando ele lavou o pé dos discípulos. Tá? Ele pregou naquele momento a humildade. Porque nós, reikianos, a gente tem que ser humilde. Se você virar um terapeuta, você não pode se sentir com poderes ou superior ao seu cliente que veio para receber reiki. Se você começa a dar aula de reiki, você não pode se sentir mais importante do que o seu aluno. Porque o orgulho, ele divide as pessoas. Mas a humildade une. Então, nós, reikianos, pelos 5 princípios, a gente deve fazer da humildade uma coisa permanente dentro de nós. E Jesus nos ensinou isso quando ele lavou o pé dos discípulos, numa demonstração de humildade. Aí Jesus falou o seguinte, isso está na Bíblia, porque eu vos dei o exemplo. Olha Jesus, isso saiu das bocas de Jesus. Ele deu o exemplo aos discípulos, para que, como eu vos fiz, eu fui humilde com vocês, façais vós também. Para que as pessoas, eu sou discípulo de Jesus. Aí o cara parece que, entendeu? Engoliu uma BMW, né? Se sentindo superior, arrogante. Quando ele mandou os discípulos pregarem, curarem, ele mandou em humildade. Ele antes ensinou, deu um exemplo de humildade. Aí coloquei uma imagem aqui, vou colocar um dedinho para vocês saberem onde eu estou, tá? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus ensinando, dando. Ele não falou, ele lavou os pés, depois ele falou. Eu dei um exemplo para vocês, de humildade. Naquela época não tinha Uber, metrô, as pessoas iam a pé, passavam o dia caminhando. E não, aí no inverno, muito frio, não tinha nem ducha Corona. Então, imagina, os pés eles ficavam sujos, né, de tanto caminhar. E ele lavou o pé dos discípulos. Aí eu coloquei também, né, a versão do Osho, né, o Reiki, na Índia, onde Rita e eu aprendemos o Reiki. Eles são budistas, são sannyasis, né? Então, como a gente aprendeu muito também, além do cristianismo, do budismo, eu resolvi colocar uma citação de Buda aqui, né? Que Buda falou o seguinte: existem 3 classes de pessoas que são infelizes. Porque a gente viu nos documentos do Reiki que o Reiki é um caminho. Judô, karatê, do caminho, kará, mão vazia, caminho das mãos vazias. Caminho de Santiago, o caminho que te leva à catedral. Que o reiki é um caminho, mas um caminho vai te levar para onde? Para ser feliz. Então, o reiki é um caminho, ele foi criado no Japão, é um caminho de felicidade. A gente entra no reiki para ser feliz. Ninguém faz vestibular, concurso, se casa para ser infeliz. O reiki é um caminho que vai ajudar ao reikiano a ser feliz. E Buda falou da felicidade, tá?
que existem 3 classes de pessoas que não são felizes. Primeiro, a que não sabe e não pergunta, ela não é curiosa. Ela não sabe e ela não busca saber. Fica naquela ignorância, tá? A que não sabe e não pergunta, a, a que sabe e não ensina. Então, vamos supor, você sabe os 5 princípios do reiki. Você não sabe? Não aprendeu? Sim. Aí você não ensina. Você não ensina para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu filho, para o seu neto. O oriental fala, quando você retém, você perece. Reter é perecer. Por isso que tudo que eu aprendo, eu chamo os meus professores e faço recall, reciclagem. Pergunta para a Ana Maria Cetrângulo, que está comigo há 27 anos. Aí ele volta do Japão, volta de uma viagem, chama todo mundo e ensina uma coisa nova. E a reciclagem a gente não cobra, né? Nem toda escola faz isso. Então, porque você, quando retém uma coisa, você perece. Agora, onde eu queria chegar, tá? A terceira classe de pessoas infelizes, tá? A que ensina e não faz. Se eu chegar para vocês e ensinar os 5 princípios do Reiki, e eu não viver os 5 princípios, não sei se a Simone e o Marcos estão me ouvindo. A Lia está doentinha, né? O pessoal que viajou. Elizabeth Elin, acho que está me ouvindo. O pessoal que viajou comigo agora recentemente, mas teve gente que já fez outras viagens. João Pestana está aqui me ouvindo, viajou comigo. Auristela já viajou comigo. Elizabeth Carvalho já viajou comigo. Enfim, eu estou vendo aqui um monte de gente, né? É muito fácil eu chegar aqui na frente da telinha. Sônia viajou comigo, Triângulo Mineiro, época do Chico Xavier, uma obra social. É muito fácil, pessoal, eu chegar aqui na telinha e dar aula dos 5 princípios. Aí eu viajar com vocês, ficar 15 dias, e qualquer coisa eu tenho uma explosão de raiva. Só por hoje não. Aí eu sinto raiva. Aí eu fico preocupado com um problema que não existe e passo a preocupação para as pessoas, tá? Aí fico reclamando ao invés de agradecer. Aí não boto o meu coração num trabalho com amor. Não sou gentil, trato mal os alunos, as pessoas, um garçom. Uma vez eu fui jantar com um garçom, jantar com um mestre de reiki que tratou mal um garçom. O garçom ali, entendeu? Lutando, né? Trabalhando para manter a família dele. Estava Rita, eu e o mestre de reiki. Não vou citar o nome dele, né? Ele, inclusive, não está mais encarnado, mas um mestre antigo, né? Mas ele tratou tão mal ao garçom por nada, sabe? E eu olhando, né? Quer dizer, ele ensinava os princípios, mas ele não vivia de acordo com os princípios do Reiki. É o que eu falo, né? O que falta para muitos professores de Reiki agora é incorporar nas suas vidas aquilo que eles ensinam. Então, Buda falava, o que ensina, ele dá aula, ele recebe, ganha dinheiro, ele dá aula, ele recebeu, mas ele não faz, ele não vive aquilo que ele ensina. Isso é uma categoria também de pessoas infelizes, tá? Aí vem Jesus, está em Mateus capítulo 15, versículo 14. Eu coloquei aqui uma imagenzinha logo abaixo da de Buda, com 3 rapazes. Está aqui. Você deve ter visto essas imagens, né? Um cego guiando outro cego. Aí vem Jesus e fala assim: deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Tá? Mateus falou na cova e Lucas falou no barranco. Mas é um buraco, né? Você não conhece os princípios do reiki. Você não vive os princípios do reiki. Aí você procura um professor de reiki que não te dá exemplo. Ele até te ensina, mas ele não vive aquilo. Ele não ensina com exemplo. Então é um cego guiando outro cego. Vai todo mundo para o buraco. Então você tem que ter muita cautela na escolha de um mestre de reiki. Por isso que Mikao Sui trouxe esse poema.
Aí eu coloquei aquela citação que tem 300 anos de um grande gigante também, foi Isaac Newton, que deixou as 3 leis de Newton para a gente, que se vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Olha a humildade de Isaac Newton. Ele deixou tanta coisa boa, tá? Esse sistema newtoniano, cartesiano, que nos conduziu tecnologicamente até agora. Agora, o que está norteando a humanidade é o novo modelo holístico, o paradigma holístico, né? Mas até então era esse paradigma, esse modelo de ciência. Estava baseado em cima do que pregou René Descartes e Isaac Newton, né? E ele deixou isso para a gente. Se vi mais longe, foi por estar sobre ombros gigantes. O meu avô, pai da minha mãe, que está me ouvindo, já falecido, ele falava muito, né, desse cientista. Eu tenho uma ligação mais forte com Einstein. Meu avô tinha mais com Newton, né? Ele era, meu avô teve várias patentes. E ele falava assim: se apoie no ombro de gigantes. Se você tiver que operar teu coração, você não vai pegar um médico recém-formado. Ó, vamos ter fé em Deus. Eu só operei defunto, mas vamos acreditar que vai dar tudo. Você vai querer um gigante da medicina. A mesma coisa. Se você for fazer um curso de tarô, procura um gigante. Rita é gigante de tarô, né? Você já fez o curso com ela, né? Então, se você quer fazer um curso de acupuntura, você procura quem entende. Tem muita gente que faz o curso de mestrado de Reiki hoje pela internet, e um dia faz todos os níveis e começa dando aula. A pessoa não se prepara suficientemente, né? Então, qualquer área, quer fazer um curso de homeopatia, de terapia de flores. Não sei se o Paulo Demétrio está me ouvindo aqui. Eu dei boa noite para ele. A Simone falou que estamos, tá? Ah, o Paulo está aqui, está me ouvindo. Falou, opa. Porque o Paulo, ele chegou para mim e falou, eu quero fazer um curso de terapia de flores. Falei, então você vai procurar a gigante da terapia floral no Brasil, que é uma médica, Carmen Monari. E está fazendo, né, Paulo? Está fazendo os cursos com ela. Não sei se ele se arrependeu, eu pelo menos não me arrependi, né? Então, é mais caro, lógico. É uma médica que deixou de estar trabalhando no consultório para dar aula de florais. Foi para a Inglaterra. Quanto é que custou isso? Né? Todo esse estudo, esse investimento, né? Entendeu? E tem uma pessoa lá que não leu 3 livros e dá aula de florais, tá? A Cristina Luz, Darcy Ribeiro, idealizador dos CIEPs do governo Brizola, dizia que educação não é gasto em... Exatamente, Cris, exatamente isso, tá? Eu lembro dele, do Darcy. Eu acho que ele foi, inclusive, vice-governador, né? Foi secretário. Ele falou, Carmen Monari, fantástica. Então, pessoal, por que que Mikao Sui trouxe esse poema? Que eram 100 mil poemas, ele escolheu 125. É menos de 0,1%. Porque nós somos professores de reiki. A gente tem que ensinar os alunos dando exemplo, não da boca para fora. Não é só os alunos, os filhos, os netos. E quando você for procurar alguém, você procurar alguém que seja um gigante, que ensine também com exemplos. Aí eu finalizei aqui com os 5 princípios. Só que eu não sei se a TT está me ouvindo, foi uma sobrinha dela que fez essa arte, que é o Gokai, Go 5, né? Hit, Ni, San, Shi, Go. Kai, união dos 5. Tá? Nosho. Nosho é que está no livro, está escrito. Está no manual. Os 5 princípios que estão no livro, no manual original, né? Aí está em japonês e está em português, observando que eles falam não. Okoro na shinpai suna. Para que a gente fortaleça a raiva e a preocupação que a gente quer destruir. Coloquei uma imagem aqui da viagem que vai ter de Portugal. Eu vou ser um dos palestrantes, eu vou ensinar, mas eu vou aprender 10 vezes mais do que eu ensino. É um dia só, dia 18. Eu chego dia 16, porque Rita e eu sempre... E vai ser meu aniversário. Então, quem é de Portugal pode ir lá jantar. Eu vou estar no Aveiro. Eu vou chegar no Porto, vou direto para o Aveiro. Isso no dia 16. Aí janto lá. Dia 17 a gente descansa. E dia 18 é o congresso, tá? Então, estão convidados. Vai ter um passeio, vão para Fátima.
quem quiser, né? Não é viagem do Instituto, é uma viagem de uma empresa de uma amiga, mas eu vou estar presente com Rita, né? E são 9 dias entre sair e voltar. Parece que a Simone e o Marcos já fizeram. A TT falou que foi a Daniela Polatti, né? Ela tinha que botar o nome dela nessa arte, porque essa arte está na internet sem o crédito para ela, né? Era bom ela colocar o crédito, né? Colocar a arte de Daniela Polatti. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. A Silvia falou que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, exatamente. A Silvia colocou também Sêneca, né? É lento ensinar por teorias, mas breve e eficaz fazê-lo por exemplo. A Francisca coloca o versículo, né? Que o discípulo está, inclusive, nessa passagem. Está nessa passagem da lavagem dos pés, esse versículo 40, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Nós iremos a Fátima, tá, João? Iremos, faz parte do roteiro. A gente deve fazer algum trabalho lá com o Reiki, um Reiki Mawashi, alguma coisinha a gente deve fazer lá. A Cris falou que fez uma pergunta. Eu não estou achando a pergunta da Cris. Não achei, tá? Cris, se puder postar de novo, se der tempo, a gente tira hoje para não acumular. Se for polêmica, como eram as perguntas da Gisela, né? Aquelas perguntas que você fez para mim, de desencarnados, eu falei, se eu for falar nesse assunto agora, né, polêmico, aí a gente separou uma aula para isso. Se for uma coisa mais simples, como a Sônia, né? Eu não sei se a Sônia está me ouvindo, se ela podia fazer um caderninho de... Está aqui, Sônia Guimarães. Pegar um caderno de envio a lápis, tá? Nome e data de nascimento 3 vezes dos irmãos, sobrinho, pai, mãe. E na hora que eu estiver mandando o reju para vocês, vocês retransmitem esse reju para as pessoas. Reju de cura, né? Esse Gokai não tem negação. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, exatamente. Em português não tem. Bem lembrado, Lobão. Eu acho que eu já tinha falado isso, que eu me liguei só no japonês, eu só uso em japonês. Isso foi uma adaptação feita em Portugal. Bem lembrado, tá? Ao invés de eles falarem não sentirei raiva, ele falou serei calmo. Shinpai Suná, serei confiante. Exatamente, Lobão. É que eu não olhei ele em português, eu fui só no japonês. Essa imagem aqui ela tem que ser modificada, viu, TT? Do jeito que a gente ensina. Bem lembrado, tá? Não o japonês, mas o texto em português. Obrigado, Lobão. É isso mesmo. Sempre atento, tá? Sempre atento é escotismo. Eles ensinavam para a gente que o escoteiro eles tem que estar sempre atento e que ele deve fazer, no mínimo, uma boa ação. A gente ficava, às vezes, um cruzamento ali, tinha uma padaria, esperando chegar um idoso para ajudar a atravessar a rua, que não tinha semáforo, 50 anos atrás, né? A gente com roupa de escoteiro, aí com apito, parava, né? Então... né? O poema passado. Ah, tá. Cris, é que tem que perguntar no WhatsApp, tá, Cris? Se a energia do reju de cura chega na hora da emissão. Chega sim, tá? Quando você faz a Gisela, chega na hora da emissão. É imediato, desde que a pessoa esteja no caderno de. Agora, o de expansão de consciência é que a pessoa tem que estar receptiva, porque há deslocamento da Kundalini dela. É diferente, tá? Então, a de expansão de consciência, se a pessoa não estiver online, ela tem que assistir a gravação
e na hora ela ficar receptiva, para que a energia Kundalini dela. Agora, o de cura é como se eu tivesse mandado um reiki à distância. Tá bom, Cris? É isso. Aqui vem pelo caderno é imediato. Ah, o Lobão falou que ele foi lobinho. Lobinho é o aprendiz do escoteiro, né? É antes da pessoa ser. Quando ele é muito jovem, ele é lobinho. É. Olha só. Maravilha. Bom, vamos ler rapidamente o poema, tá? Eu vou ler o que está no livro. Análise do poema 16, Educação. Jovem japonês, escolha pessoas de mérito para ter como exemplo e aprenda com elas tuas lições de vida. São gigantes, né? Aqui o imperador orienta os jovens japoneses sobre educação, título do poema. Pitágoras, filósofo grego, no século V a.C., dizia: educa as crianças e não precisará punir o adulto. A frase jovem japonês, escolha pessoas de mérito para ter como exemplo e aprenda com elas tuas lições de vida. Corpo do poema aparece com o significado de os jovens devem se orientar com pessoas exemplares e virtuosas para com elas aprender, educar com mérito e dar bons exemplos. A criança faz o que fazemos e não o que falamos. Se quisermos educar os jovens, aqui pode ser o discípulo de Reiki, um jovem de 90 anos acabou de fazer o nível 1 de Reiki. É um jovem reikiano, que tem 90 anos de idade. Então, se quisermos educar os jovens, precisamos ser bons modelos de retidão, de honestidade, de gentileza, de amor na família, na escola, no trabalho, ou seja, em todos os segmentos da sociedade. Só assim os jovens aprenderão suas lições de vida. A mensagem implícita no poema é que os jovens devem se espelhar em pessoas meritórias, de valor, com qualidades apreciáveis, para aprender e direcionar suas vidas. A mesma coisa o discípulo do Reiki. Tá? Mikao Sui, por que ele trouxe para o Reiki? Página 93. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de nos orientar sobre a escolha de bons mestres de Reiki. A melhor sala de aula está aos pés de uma pessoa que ofereça bons exemplos. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. No Reiki, pregar os 5 princípios é muito fácil. Difícil é viver de acordo com eles. Um instrutor, que são vocês, professores de Reiki, deve cumprir o que ensina. De nada adiantam teorias, explicações, se não formos bons modelos. Há muita gente iniciada no Reiki, mas há pouca gente acabada no Reiki. Quem me falou isso foi o Doi Hiroshi, um dos meus professores. Está vivo ainda, graças a Deus. Eu fiz o curso com ele em Kyoto faz 22 anos atrás. Ele me falou isso, que tem muita gente iniciada e pouca gente acabada. Muita gente que recebeu a iniciação, mas não vive de acordo com os 5 princípios. Mestres de Reiki que não vivem de acordo com os princípios do Reiki são verdadeiros cegos espirituais. No caminho espiritual, isso é um desastre. Como bem disse o mestre Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus capítulo 15, versículo 14. O mestre Usui era conhecido como uma pessoa de muitos méritos. Tá? Mas onde que está escrito isso? Que Mikao Sui era um gigante.
Ele era um homem de virtudes. Está lá na pedra, onde estão as cinzas dele, lá no memorial, no cemitério, tá? Aí eu coloquei aqui. Vale lembrar parte da informação talhada na pedra do memorial Amical Sui. É chamado de mérito difundir um método de liderança e ajuda e praticá-lo. Somente pessoas de muitos méritos e grande quantidade de virtudes é que podem ser consideradas grandes criadoras, que é ensinar com exemplo. Isso está lá na pedra, foi traduzido, tá? Pessoas que começam um novo aprendizado e criam uma nova seita entre sábios, filósofos, gênios, e tornam-se conhecidas desde templos remotos. Podemos dizer que o senhor Uzui é uma dessas pessoas. Então fica bem claro que ele era um homem cheio de virtudes, de muitos méritos. Está lá na pedra, tá bom? Ele foi reconhecido pela sociedade. Quem escreveu isso foi o almirante Ushida, né? Que sucedeu ele perante Hakai. E aí eu coloquei essa citação de Isaac Newton. Se eu avistei mais longe que muitos, foi porque fiquei de pé no ombro de gigantes. Vi para vocês o que está aqui. Antes eu expliquei para vocês. Aí eu pergunto: todo mundo já entendeu que não adianta vocês virarem professores, chamar os alunos, ganharem dinheiro, ensinar os princípios e não viverem de acordo com os princípios? Você vai viajar com os teus alunos? Imagina, eu viajo com ser gentil, aí eu viajo com os meus alunos, aí na viagem eu trato mal a minha mulher. Você já viu eu tratar mal minha esposa? Nunca, né? Nunca. É meu tesouro, né? Meus alunos também, meus amigos. Então a gente tem que ensinar dando exemplo, pessoal. Esse poema ele é muito importante. Tá? Você vê o que Mikao Sui trouxe. E como a gente vê professores de Reiki dando aula de Reiki, mas que não vivem de acordo com os 5 princípios do Reiki. Eu tive um sócio, né? Eu desfiz a sociedade porque ele vivia 4 princípios. Eu não vou citar o nome dele, se ele tivesse presente, eu citaria, para ele poder se defender. Mas eu nunca vi ele sentir raiva, nunca vi ele se preocupar, nunca vi ele reclamar. Tá? Mas 2 princípios, né? Eu vi ele tratar mal pessoas humildes, o princípio da gentileza, e questões de desonestidade. Então, 3 princípios ele era craque. Um ele era nota 5, o outro ele era nota 0. Então, ele pregava 3 princípios e meio. E não pode, você tem que incorporar os 5 princípios na sua vida. Tá bom?